Estamos aqui para mais um tema do dia, o tema do dia desta quarta-feira, 31 de julho. Estamos aqui com o jornalista Humberto Ferreira, que nos vai falar um pouco sobre uma entrevista que o 00 lançou ontem, esta terça-feira, com o chamado Ouro da Casa do Futebol Clube do Porto. Uma entrevista tripartida com Rodrigo Mora, Gonçalo Sousa e Vasco Sousa. Portanto, começo já por te perguntar qual é que é a ligação que estes três jogadores têm atualmente ao Futebol Clube do Porto. Bom dia, Andréia. São três jogadores que têm uma relação ao Futebol Clube do Porto que se vai estender pelo menos até 2027. Dois deles renovaram já com a nova gestão do Futebol Clube do Porto, o Rodrigo Mora e o Vasco Sousa. São jogadores... O Rodrigo Mora, é importante também trazer aqui esta nota que ele renovou apenas agora pelo facto de só ter passado a ter 17 anos e o contrato profissional poder ser mais longo do que aquele que ele tinha em vigor. Ele tem agora um contrato até 2027. O Vasco Sousa renovou também até 2027, dois jogadores com uma cláusula de rescisão a rondar os 45 e os 50 milhões de euros. E o Gonçalo Sousa já tinha renovado no ano anterior e também renovou até 2027. São três jogadores da formação do Futebol Clube do Porto, nem todos a começarem mesmo no Futebol Clube do Porto. O caso do Vasco começou no Vitória, ou veio de Vitória para o Futebol Clube do Porto, mas a sua ligação é uma ligação a longo termo com os Dragões que estes três jogadores têm. E nesta pré-época, agora com o Vítor Bruno ao comando do Futebol Clube do Porto, qual é que foi a utilização que estes três jogadores mereceram? Foram três jogadores que beneficiaram bastante do novo paradigma azul e branco. Desde logo um paradigma em que, havendo pouco dinheiro para investir, é preciso investir na tal expressão que o Vítor Bruno utilizou no Ouro da Casa. E estes três jogadores beneficiaram muito disso. O seu passado recente e as boas performances na equipa B, muito acompanhadas por Vítor Bruno ao longo dos últimos anos. A potenciação do Rodrigo Mora no Campeonato da Europa ajudaram a que estes jogadores catapultassem para um nível diferente. A juntar a isso a ausência de outros jogadores que estão nesta fase azul e branca da pré-época que não marcaram presença. O Francisco Conceição, desde logo, o Eustáquio no meio-campo. Beneficiou muito estes três jogadores que participaram em quase todos os jogos da pré-temporada. O Rodrigo Mora participou em 7 dos 8 jogos, o Gonçalo Sousa em 7 dos 8 jogos, o Vasco participou em todos os 8 jogos da pré-temporada. Tiveram um somatório que seja público perto dos 200 minutos cada um deles. Os primeiros jogos foram à porta fechada e, portanto, não há divulgação sobre essa utilização, mas todos os três tiveram uma participação muito ativa em praticamente todos os jogos do Futebol Clube do Porto, com golos também a marcar, sendo decisivos, portanto, não foi apenas para fazer número que eles estiveram neste grupo. Regressando um bocadinho também à entrevista que os três deram ao 00, quais é que são as ideias que para ti achaste mais relevantes? A parte mais relevante que eu achei da entrevista foi a forma despoeirada e livre como os jogadores estiveram à vontade para falar com o 00 e para estar connosco. Tiveram os três em simultâneo. Por vezes este tipo de conteúdos ajuda a que eles possam amparar um bocadinho uns aos outros, mas o aval com a presença do Vítor Bruno, como foi possível ver na entrevista, ajuda também os jogadores a sentirem-se protegidos de alguma forma, mas do outro lado também o conteúdo que libertam acaba por ser um conteúdo muito intimista. Eles falaram sobre os seus passados, falaram sobre as profissões dos pais, falaram um bocadinho sobre a ambição que têm para o futuro, traçaram um olhar até muito interessante sobre a questão dos números, porque é que escolhem aqueles números, e os adeptos gostam de saber esse tipo de situações, nunca esquecendo a parte competitiva que está muito enraizada naturalmente em jogadores que estão habituados a trabalhar na elite desde muito novos, como são os casos destes três elementos, e isso foi algo que se notou muito na entrevista, uma entrevista quase fora de bolha, mas a olhar para a bolha desportiva e competitiva que estes jogadores também estão incluídos. Por falar nessa bolha competitiva, estamos a poucos dias da Supertaça. O Futebol Clube do Porto irá defrontar o Sporting este sábado em Aveiro. Acreditas que este trio pode ser chamado por Vítor Bruno? Eu acredito que ele possa ser chamado. Tenho pouca... ou não consigo colocar fichas tão grandes na utilização deles. Acho que o Gonçalo Sousa, por exemplo, beneficiou muito da ausência de Francisco Conceição nesta altura. É um jogador que ocupa muito o espaço que o Francisco Conceição também ocupa. O Francisco, estando operacional, vai naturalmente travar aqui um bocadinho o caminho do Gonçalo Sousa na progressão na equipa principal. O Rodrigo Mora, eu acho que é um capítulo um bocado diferente. A irreverência do Rodrigo pode ajudar muitas vezes a tornar o jogo diferente
e ser mais vezes chamado, o Vasco Sousa acho que é o elemento num meio-campo a 3 que inevitavelmente tem mais espaço para entrar. E eu não me admiraria que o Vasco Sousa pudesse entrar mesmo nessa rotação. O Romário Barós está mais tapado nesta fase, o Vasco tem conseguido explodir de uma outra forma e eu diria que num meio-campo a 3, havendo essa necessidade, possa ser um dos primeiros jogadores a saltar para dentro de campo nas escolhas do Vítor Bruno, e essa situação pode mesmo acontecer na Supertaça. Não seria nada surpreendente se o Vasco Sousa pudesse ser utilizado, numa altura em que falamos de 5 substituições, a urgência de ter que rodar, as cargas que são sempre mais altas, apesar de este ser um ciclo já para competição, acho que o Vasco pode ser utilizado na Supertaça. Para além destes 3 jovens, que outros é que estão ao serviço de Vítor Bruno a full time, digamos assim? Estamos a falar de mais 5 elementos que estão a full time com o Vítor Bruno nesta pré-temporada. É possível que durante a época alguns deles sejam meios intermitentes entre a equipa principal e a equipa B. Desde logo há um deles que vai estar, estamos a falar na baliza, onde há também Diogo Fernandes e o Gonçalo Ribeiro. Faz com que o naipe de guarda-redes seja 5 e é algo que é improvável que aconteça. Normalmente as equipas grandes estão com um naipe de trabalho na equipa principal de guarda-redes de 4 elementos. E é bem provável que ou o Diogo Fernandes ou o Gonçalo Ribeiro deixam definitivamente a equipa B e trabalhem mais com a equipa B, só subam à equipa A se houver alguma lesão ou alguma saída, como possa ser a iminência, por exemplo, do Diogo Costa. Depois temos ainda Martim Fernandes, Gabriel Braz e Martim Cunha. É um tridente defensivo. O Martim Fernandes já tem trabalhado, fez vários jogos na equipa principal. É quase um crime dizermos que está incluído a full-time, porque ele já está incluído a full-time quase desde a última temporada, mas não deixa de ser um jogador de 18 anos e que à partida vai partir atrás de Wendel e de Zaidu no lado esquerdo da defesa, mas é um jogador que tem trabalhado bastante e tem estado completamente pedra e cal na equipa. O Gabriel Braz e o Martim Cunha vão fazer esse percurso também nesta temporada, até porque as limitações dos defesas centrais faz com que o Gabriel Braz suba aqui um bocadinho na hierarquia. Não há Pepe, Marcano está lesionado ainda e, portanto, há uma outra opção para o eixo da defesa, apesar da chegada de David Carmo, e o Martim Cunha também é mais uma opção para a equipa azul e branca ter-se no seu capítulo defensivo, e eu parece-me que são 3 jogadores que naturalmente vão estar mais presentes na equipa principal, à semelhança dos outros 3 que aqui estiveram em destaque: o Rodrigo Mora, o Gonçalo Sousa, sim, e o Vasco Sousa.